Bom, vamos iniciar a aula virtual 7 com a correção do exercício da aula passada. Aquele exercício com 8 questões, siga o modelo. Então, na número 1, o modelo que vocês tiveram, ele teve uma fatoração e nele foi possível encontrar raiz exata. Então, tanto para a letra A quanto para a letra B, nós iremos encontrar essa raiz exata, ok? Então, a letra A pede a raiz quadrada de 441. Então, o que nós temos que fazer é fatorar o 441. Não dá por 2, então dá por 3. Divide por 3 de novo, dá 49. Por 7 dá 7, por 7 dá 1. Finalizada a fatoração, quando se chega a 1, você agrupa os termos primos iguais de 2 em 2, já que é uma raiz quadrada. Então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. Esses fatores serão agrupados dentro da raiz e, como a raiz é quadrada, eles serão anulados. E aí, o radical desaparece, sobrando só os números primos, 3 vezes 7, que é 21. Isso significa que a raiz quadrada de 441 é 21. Se você fizer, portanto, 21 vezes 21, você vai chegar em 441. Letra B. A letra B pede a raiz cúbica do 216. Então, fatoramos o 216. Agrupamos de 3 em 3, já que é uma raiz cúbica. E aí, a gente obtém 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Nós agrupamos esses fatores dentro da raiz cúbica e, como todos têm o expoente idêntico ao índice da raiz, eles vão se anular e sair, do radical. Então, o radical desaparece. E aí, para encontrarmos a resposta finalmente, basta multiplicar 2 vezes 3, que é 6. Então, significa que a raiz cúbica de 216 é 6. Ou seja, 6 vezes 6 vezes 6 é 216, ok? Questão 2. A questão 2, ela trouxe no modelo um exemplo de raiz que, mesmo sendo fatorada, ela não conseguiu ser simplificada. E é isso que nós vamos encontrar aqui nessa resolução. 6 dividido por 2 é 3, dividido por 3 é 1. Então, a gente não consegue agrupar de 2 em 2. Então, a raiz quadrada de 6 fica como raiz quadrada de 6. Não dá para simplificar. A letra B pede a raiz de 30. Então, fatorando. Deu 15, deu 5 e deu 1. Pronto, fatoramos. Veja que nós não conseguimos agrupar nenhum termo com outro, Agrupar de 2 em 2 por ser uma raiz quadrada. Então, esses termos, eles voltam para o radical se multiplicando e a raiz continua sendo raiz de 30. Nós não conseguimos simplificar, portanto, essa raiz. Em alguns números isso acontece, ok? Para vocês verem que não é sempre que você fatorar que você vai conseguir descobrir raiz exata ou raiz simplificada. Na questão 3, nós temos exemplos de raízes que não são exatas, mas que podem ser simplificadas. Só que a gente só consegue chegar a essa conclusão depois de fatorar. Então, vamos fatorar os 7.000. Por 2 dá 3.500, por 2 dá 1.750, por 2 dá 875. Aí, agora o 3 não dá, vai por 5 e fatora, até o final. Chegou no 1, terminou. Gente, volta a falar, a gente só fatora aqui com números primos. Tem gente que gosta de colocar o 4, o 6 aqui achando que tá adiantando, tá errado. Não existe, tá? A gente só fatora com números primos. Por isso que se chama decomposição por fatores primos, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo. Então, aqui a gente agrupou de 3 em 3 por se tratar, de uma raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 7.000. Então, você vai agrupar de 3 em 3. O 7 continua sozinho. Então, vamos levar para dentro da raiz. 2 ao cubo, 5 ao cubo e 7 sozinho. Vejam que o 2 e o 5, eles conseguem se anular com o índice. Por isso, eles saem de dentro do radical e, gente, é sempre multiplicando, tá? Então, sai 2 vezes 5.
E o 7, ele continua lá dentro. Não devemos esquecer que o 3, o índice, ele permanece na raiz. Às vezes o aluno deixa de escrever por falta de atenção e aí vai acabar ficando errado, porque não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Então, esse índice cúbico aqui, ele continua. Então, a gente deve multiplicar os termos que saem da raiz, né? 2 vezes 5 é 10. Então, eu posso dizer que a raiz cúbica de 7.000 é 10 vezes a raiz cúbica de 7. Isso aqui é uma simplificação disso aqui. O valor é o mesmo, ok? Na letra B, nós devemos simplificar a raiz quadrada de 12. Então, vamos fatorar o 12. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Agrupei aqui esses dois, então fica 2 ao quadrado. E o 3, ele fica sozinho mesmo, então 2 ao quadrado vezes 3. O 2 se anula com o índice da raiz, que eu já comentei várias vezes que quando não aparece o índice é porque ele é quadrado, é 2, então corta. Aí, se o 2 cortou, ele sai de dentro do radical, porém o 3 que não conseguiu se agrupar permanece lá. Então, podemos dizer que a raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3. Questão 4 é muito simples. Na verdade, nas questões anteriores, nós já praticamos o raciocínio da questão 4, que é a ideia de simplificar o índice com o expoente. Então, quando eu tenho a raiz cúbica de 4 elevado a 3, eu posso simplesmente anular o 3 do índice com o 3 do expoente e sai como 4. Se você quiser resolver 4 elevado ao cubo e extrair a raiz cúbica desse número, você vai ver que vai chegar em 4 do mesmo jeito. Então, essa é uma forma de te ajudar, é um caminho mais fácil. Bom, aqui, ó, o 7 ao quadrado e a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, você pode cortar e sair como 7, ok? A questão 5. Bom, a questão 5 trouxe no modelo uma simplificação. A gente pode simplificar na raiz o índice pelo expoente. Aqui na letra A, nós temos a raiz quadrada, vamos lembrar que tem um 2 aqui, de 10 elevado a 8. A resposta é 10.000. Vamos ver como é que nós chegamos nisso? Eu vi aí que teve alguns alunos que chegaram nessa resposta, vários. Vamos simplificar, lembrando que aqui é raiz quadrada, então por isso que eu até coloquei o 2, tá? Só para lembrar. E aqui está 8. Então, eu posso dividir o 2 por 2 e o 8 por 2. Quando eu faço essa divisão, 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. Vocês percebem que daqui para cá o radical desaparece? É justamente porque 2 dividido por 2 é 1, e como o radical de índice 1 ele é eliminado, eu retirei ele daqui. Então, se tivesse ficado 2, 3, continuaria com o radical, ó. Mas como chegou em 1, ele desaparece. Eu vi alguns alunos colocando 1 e continuando com o radical. Não pode, tá? Então, chegou no 1, o índice 1, o radical desaparece, deixa de ser uma raiz. Então, o que sobrou para a gente fazer? 10 elevado a 4. O que é 10 elevado a 4? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10.000. Pronto, resolvemos a letra A. Letra B. Nós temos aqui um índice 9 e um expoente 3. Após a resolução, a resposta é 4. Vamos ver como é que a gente chega nesse 4? Basta simplificar. Aqui, ó, eu vou dividir por 3 e aqui eu vou dividir por 3, porque é o divisor máximo comum entre 9 e 3, né? Fica claro que aqui a gente vai dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, daqui para cá eu dividi, ó. Eu simplifiquei o 9, simplifiquei o 3. Ficou 3 e 1. Observe que aqui o radical, ele continua, porque é raiz cúbica. E 64 elevado a 1 é 64, então por isso que eu deixei dessa maneira. Então, para resolver, nós temos que perceber, né, pensar, tentar um número que, vezes ele, 3 vezes, dá 64. Gente, esse número é o 4, tá? 4 vezes 4, olha só, 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Então, a raiz cúbica de 64 é o 4. Claro que o método tradicional para resolver isso é a fatoração. Então, olha, se você quiser fatorar também, fique à vontade. Eu até fiz aqui para mostrar para vocês.
64 dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Beleza, fatoramos. Como é uma raiz cúbica, nós vamos agrupar de 3 em 3. Então, esses 2, 2, 2 é 2 ao cubo. 2, 2, 2 é 2 ao cubo. Levamos para dentro do radical, corta, e a resposta é 2 vezes 2, que é 4. Ok? Então, simplificando aqui e depois fatorando, a gente descobre que o resultado é 4. Vamos agora na questão 6. Questão 6, ela aplica a regrinha de transformar uma fração, né, uma fração como expoente em raiz. Então, a potência, ela pode ser sempre transformada em raiz. Qual é a regra que a gente utiliza? O numerador fica como expoente e o denominador fica como índice da raiz. Então, veja que você consegue encontrar tanto 1 quanto 2 aqui na raiz, no radical, tá? Só que tem o posicionamento correto. Você não pode colocar o 1 onde você quiser e o 2 onde você quiser. Tem uma regra. E eu até ensinei essa regra, vou explicá-la novamente, que é, na verdade, uma forma simples e boba de decorar. Quem tá no sol? Por que tá no sol, gente? Porque tá por cima, né? O numerador, ele fica desprotegido. Então, quem está no sol vai para a sombra, porque dentro do radical ele se protege agora. E quem tá na sombra vai para o sol. Então, quem tá no sol vai para a sombra, quem tá na sombra vai para o sol. É uma forma simples para você memorizar qual o número que vai fazer parte do expoente e qual vai passar a ser o índice. Bom, daqui para cá eu só fiz uma simplificação, porque a raiz quadrada eu não preciso escrever o 2, pode deixar oculto, tá? Quem já fez isso direto, ótimo. E 9 elevado a 1 é 9, então eu só tenho que achar a raiz quadrada de 9, que é 3. Se você fatorar, você vai ver que é 3, tá? Mas não precisa, né, gente? Essa dá para fazer mentalmente. Qual o número que vezes ele é 9? É 3. Mas, quem quiser fatorar, vai ver que vai ficar 3 ao quadrado, que é 3, ok? Então, vamos lá na letra B. Vamos aplicar a regra. 125 elevado a 1/3. Quem tá no sol vai para a sombra e quem tá na sombra vai para o sol. Então, como aqui é raiz cúbica, eu vou manter o 3, eu não posso tirar, só quando é 2, tá? E 125 elevado a 1 é 125. Então, agora nós temos que encontrar a raiz cúbica de 125. Se você fatorar o 125 e agrupar de 3 em 3, você vai descobrir que é o 5. Ou, né, gente, isso fica bem óbvio, ó, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Quem fatorou, ótimo, tá? Quem quiser fatorar aí para testar. Questão 7. A questão 7, eu vou até dar uma explicada geral na 7 e na 8 ao mesmo tempo, porque ambas trazem uma propriedade muito parecida. Na questão 7, nós vamos aplicar a propriedade de unir radicais de mesmo índice através da multiplicação. E na questão 8, nós vamos unir radicais de mesmo índice, só que através da divisão. Então, quando você tem um radical de mesmo índice, que é quadrado e que é quadrado, você pode multiplicar os termos e transformar tudo em um radical só. Então, 3 vezes 27, que é 81. Raiz quadrada de 81 é 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Se quiser fatorar, também dá certo. Letra B. Raiz cúbica de 11 vezes raiz cúbica de 4. Como as raízes têm o mesmo índice, você vai copiar esse índice e vai fazer 11 vezes 4. 11 vezes 4, que é 44. Gente, não tem uma forma mais simples para essa raiz. Eu até simplifiquei aqui, fatorei aqui para mostrar para vocês. 44 dividido por 2, 22. Dividido por 2 é 11. Dividido por 11 é 1. Então, eu fatorei o 44. Mas vocês percebem que não é possível fatorar de 3 em 3? Se fosse de uma raiz quadrada, teria como eu agrupei esses dois. Mas como é uma raiz cúbica, eu não tenho números primos em trios, né, iguais para simplificar essa raiz. Então, ela fica assim, tá? É bem parecido com o que nós vimos na questão número 2. É uma raiz que não tem como ser simplificada. Você fatora e não tem como agrupar, então fica assim mesmo, tá bom? Questão 8.
Essa é a divisão. Então, letra A, raiz de 12 dividido por raiz de 12. Você poderia pensar de forma direta, assim, tudo dividido por ele mesmo é 1, né, gente? Isso aqui poderia ser visto assim também, de cara. Mas vamos aplicar a regra. Você vai dividir o que tem dentro de uma raiz pelo que tem dentro da outra raiz. Então, 12 dividido por 12. Quanto que é 12 dividido por 12? É 1. Então, continua o radical, ó, raiz de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? É 1, porque 1 vezes 1 é 1. Ok? A raiz de 1 é sempre 1. Então, a raiz cúbica de 1 é 1. A raiz quarta de 1 é 1. Porque todas as vezes que você multiplica o número 1, independente de quantas vezes você multiplicou, você sempre vai achar 1 como resposta. Vamos, finalmente, à última letra da última questão. Raiz de 400 dividido por raiz de 4. Você pode agrupar em uma raiz só. 400 dividido por 4 é 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. Se você fatorar, também vai dar certo. Deixar aqui uma visão ampla. Quem quiser salvar aí, olhar com calma, tirar um print, pausar a tela. Então, é isso, gente.